Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos na Casa de Maria Madalena, nesta segunda-feira, dia 6 de março, para mais um encontro nosso, na nossa prece para nossos irmãos desencarnados. Nossa internet continua instável, né? Parece que é uma questão permanente, mas estamos aqui tentando resolver essa questão. Já temos alguns irmãos conectados conosco, Emílio, que conectou cedo, até aqui, Emílio, mas realmente estava, o João já está conosco, o Jorge Leone já está conosco, presente na casa conosco, alguns irmãos aqui também já conosco. Bom, na noite de hoje, nessa segunda-feira, nós temos uma mudançazinha na nossa programação, né? E teremos agora o estudo da prece a Giovana, hoje prece para os irmãos desencarnados, e às 19h30 teremos o estudo do Livro dos Espíritos. Tá? Então, vamos ficar atentos a isso. Terminaremos aqui até às 19 horas, e 30 minutos depois retornaremos com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, Giovana, vamos trabalhar? Não está trabalhando. Que bom. Então, vamos trabalhar. E vamos agradecer Rosana, o trabalho. Um pouquinho aquela. Tá? Chico dizia que o trabalho engrossa o fio da vida. Não, para baixar mesmo. Empurra. Aí, tá bom. Você tinha caído. Então, dona Giovana Nunes, vamos ao trabalho. Hoje, dando prosseguimento ao nosso compromisso assumido, estamos realizando a prece para os desencarnados. Inicialmente era mais pela pandemia, mas do ano retrasado para o ano passado,
a gente percebeu que está havendo um número muito grande de desencarnes. Inclusive, estive pensando essa semana como, ultimamente, o câncer tinha dado uma parada, né, no histórico de óbitos, e agora tem havido muitos desencarnes por câncer, né? Então, as doenças que estavam sob controle estão voltando. E deve haver algum motivo para isso, porque o cerco está se apertando. E é também estamos apostos para que seja retirado de nós as energias magnéticas, animal, que são necessárias para revisimento de órgãos lesados, recuperação de doentes, para todos aqueles que estão sofrendo, para consolo daqueles que estão perdendo, porque mesmo nós que conhecemos a doutrina espírita, a perda, a ausência de alguém que parte para a gente distante de nós, e nós não sabemos quando vamos nos encontrar, sabemos que vamos nos encontrar. Isso nos causa uma certa angústia, uma certa ansiedade. Apesar da gente saber que está tudo dentro da lei, nós não deixamos de sentir muitas coisas que outras pessoas também sentem. Tristeza, depressão, um processo de luto, até a gente assimilar, né, essa realidade pelo qual todos já passaram, né? Todo mundo já perdeu alguém, ou devolveu, como falava o professor Hermógenes. A gente não perdeu porque a gente não é dono de ninguém, mas a gente devolve ao seu verdadeiro local, ao seu verdadeiro pai, que é o pai de nós todos. Eu, quando falo em Deus, gosto muito de chamar ele de pai, porque quando eu falo Deus, eu acho que eu desidentifico, me sinto distante dele. Quando na oração eu falo pai, aí eu falo pai com o coração, aí eu sinto ele pertinho de mim. Então, vamos à nossa mensagem para reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, uma das 4 joias básicas de Emmanuel para a abertura de trabalhos. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Palavras de Jesus, registrada por João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas
mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. A evasão é grande. Está todo mundo nas igrejas neopentecostais. E a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Então, a ação é justamente o resultado do programar para fazer. Né? Pensar, falar e agir, não parar no meio do caminho. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre a teoria e a prática. Há determinados trabalhos que é necessário você praticar ao mesmo tempo que você estuda a teoria. Você aprende a teoria e de imediato se executa a prática, que é para você cristalizar. Algumas profissões não dispensam o estágio. Você não completa, não faz o seu trabalho de conclusão, se não apresentar o período de prática, estágio. Está no campo, trabalho de campo. Nem trabalho de campo sem teoria, que é mais fácil até você ser um trabalhador de campo e, através do seu esforço, você pode formular para você uma teoria particular. Agora, você somente com a teoria cheia de teses, de conceitos, vai pegar uma martelo no prego para pregar na parede e não vai conseguir. Pregar um prego na parede é difícil para caramba. Então, aí reside no campo de serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer, entre saber e querer fazer. Aí tem o nosso irmão Emmanuel nos lembrando do departamento da vontade. A gente pode conhecer muita coisa, saber muita coisa, mas não está a fim de fazer, que adiantou, né? O saber, nada. É nulo, não serve para nada. As traças vai esquecer, vai esquecendo, a gente vai esquecendo. Agora vamos cantar a prece Amor, do nosso amado Francisco de Assis, e depois faremos a prece de Cáritas, que é a prece geral para todo o trabalho que está sendo realizado, juntamente com os nossos companheiros desencarnados. Nós temos as nossas equipes, né, de trabalho, estão sempre conosco, nos ajudando. E depois nós fechamos com a prece para os nossos irmãos desencarnados. A voz está uma tristeza. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores Pode seguir. Pode. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes o teu amor e a tua misericórdia por todos os que sofrem, quer dos males como esses querem que nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Ali estenda sobre todos que não podiam resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas, nossos irmãos suicidas,
Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes no curso da jornada. Compadece desses cegos indolentes, que abandonaram antes da hora o trabalho, que a tua justiça os poupe, e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperança do futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai-a, Senhor, aos culpados que desesperaram. E sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e de se prepararem com bastante disciplina para as grandes conquistas do futuro. Para os nossos irmãos que estão no processo de preparação para retornar à experiência da vida terrena, os nossos votos de muito sucesso, de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos conversar um pouquinho, refletir, retomar esse tema que eu acho sempre muito oportuno. Eu já falei disso sobre aqui. Dias ásperos, desse livro Compromisso Iluminativo, do Dr. Bezerra de Menezes, psicografia de Chico Xavier. Meus filhos, são ásperos esses dias. Vivemos momentos de decisão. Soa a hora do exame de valores. Não podemos esperar outro clima de luta, nem outro lugar de batalha, senão o que defrontamos, resultado das nossas realizações de outrora. Teremos que laborar mudando as atuais estruturas com os olhos postos nos dias do futuro. Suas rogativas silenciosas, seus apelos mudos, suas orações abrasadas, suas angústias mal disfarçadas em suas dores, que às vezes extravasam em explosões de lágrimas e de frustrações, não nos são desconhecidas. Acompanhamo-lo com devotamento de companheiros que já atravessaram esses caminhos e agora, com a visão de um descortino mais amplo, sabemos entender quanto é difícil a viagem pela noite em caminhos impernos. Hora clareada, graças a Deus pela estrela polar do Evangelho libertador, sem a qual a desídia e a loucura se apossaria de todos nós. Bom ânimo, meus filhos. Agradeçam a Deus a honra de servir e de trabalhar. Bendigam a incompreensão quando estejam no posto de combate edificante. O lutador que não traz a cicatriz da batalha, ao receber quaisquer condecorações externas, não é vitorioso. Quem atravessa o Paú tem que sair com os pés enlameados, e quem galga uma montanha desafiadora não se pode furtar a cansar-se na subida e precisar algumas vezes de mãos amigas que ajude a vencer o caminho escabroso que percorremos. Espalhem a luz
Fortifiquem no bem até que sintam interiormente uma aragem de paz que nenhuma coisa de fora conseguirá perturbar. Um estado de alegria que nenhuma tristeza ponha marca de desencanto é um halo de entusiasmo que nenhuma sombra pode lograr, ofuscar. Não seguem a sós os que amam. Não vivem em abandono os que confiam. Estamos lado a lado, nós aqui na Terra, e os nossos benfeitores espirituais lá do lado da outra dimensão, sempre ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, nos dando bom ânimo para que nós não esmoreçamos. Há momentos que dá cansaço, que dá vontade de parar, de cruzar os braços. Não podemos. Depois que nós chegamos aonde chegamos, não nos é permitido estacionar. Estamos lado a lado neste combate do bem, na renovação íntima de cada um, contando com Jesus, o invencível vitorioso. Não nos esqueçamos nunca, nós nos prendemos muito ao Jesus pregado na cruz, ao Jesus no sofrimento, ao Jesus que não tinha nada de seu, que não tinha muito na cabeça. Nós nos esquecemos de Jesus ressuscitado, resplandente, com toda a sua luz, que precisou, quando apareceu no cenáculo, apagar a claridade do seu sol irradiante para que pudesse ser reconhecido pelos seus, porque ficaram totalmente ofuscados. Estamos lado a lado neste combate do bem, na renovação íntima, contando com Jesus, o invencido vitorioso, que permanece nosso guia supremo na condição de amigo amorável e inefável de todas as horas. Todas as horas de tristeza, de desalento, de desânimo, corramos para os braços de Jesus, porque Ele falou no Evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Não procureis a luz, a força e a consolação, porque o mundo é importante para dar. Vinde a mim, que eu os consolarei. Isso está no Evangelho, no capítulo 6. Cristo Consolador, o mais belo, e todos os outros belos que tem o Evangelho. Tem uns trechos que são de uma beleza impressionante. São 32. Giovana, esse texto é muito bonito, né? Esse texto... Esse é um espírito amoroso. Ele traz uma mensagem muito, muito clara para a gente, né? Da caminhada, né? Eu gosto muito daquele pedaço quando ele diz que eles conhecem o caminho que nós estamos percorrendo, né? Tem um pedacinho que eles citam isso. Né? Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Isso dá autoridade a eles, né? Para nos aconselharem, para nos orientarem, né? É muito bonito esse texto, eu gosto muito dele. Aos irmãos, nós estamos com problemas aí com a internet, ela está falhando, caindo, a gente está aqui jogando de uma para outra aqui o tempo todo, então pedimos aí
paciência com essa questão, mas nem depende da gente. Está saindo do ar. Está trocando aqui de internet para poder manter. Mas estamos indo bem. De vez em quando o som falha, a gente percebe aqui, mas sempre tem um delayzinho, tem um atraso, porque quando a gente percebe já passou, aí, já passaram uns 30 segundos. Mas tudo bem, vamos seguindo. Mas voltando ao tema de hoje, né, da reflexão trazida pela Giovana, lembrando que todos esses textos das reflexões ficam disponíveis na página no dia seguinte. Amanhã a gente encaminha e o texto fica lá. Então, quem quiser rever o texto ou ouve novamente a bela e agradável explanação da Giovana, ou ver na internet para ler o texto, tá bom? Mas esse, então, é um texto que vale a pena, quer dizer, esse não, todos eles. Dá tempo de dar uma leitinha no poema de Tagore? Dá sim. Põe ali naquela bolsa marrom. Fica à vontade, tem tempo. Uma apostilazinha de espiral. O livro do Rabindranath Tagore para baixar. Um poeta indiano, um conto para baixar. É uma prece de Rabindranath Tagore, o maior poeta de todos os tempos. O refrigério que descia da montanha, em forma de zéfiro suavizante, fez-me abrir os olhos, em gesto de espontânea gratidão ao Senhor. A vida, que percebia cintilante em toda a esteira verdejante do campo, fez-me sentir nas profundezas da alma o doce sabor da alegria que não morre. Ah, se o sol não iluminasse, derramando inestimáveis bênçãos que aquecem e alimentam, e se a lua não trouxesse tanta poesia à noite de minhas esperanças, e se o mar não fosse tão rico ostentando a fluência de suas águas azulíneas na vastidão dos espaços, se o verde das campinas não oferecesse reconforto e refazimento aos meus olhos crestados pelas desilusões, e se a música que as aves sabem executar não ressoasse em meu ser com mensagens de vida e de alegria, se não encontrasse na candura da flor alívio e esperança para as amarguras do mundo, e se o sorriso da criança não me falasse de um mundo melhor, que é feito de entendimento e concórdia, e se eu finalmente não percebesse nos horizontes da própria alma a aurora da imortalidade venturosa, talvez ainda assim não duvidasse da tua existência, meu Senhor. Aí ele fechada a poesia dele com a canção que nós cantamos. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Hoje era o que eu tinha para partilhar com vocês. São as coisas que eu mais amo do meu coração para o coração de vocês. Nós temos dias ásperos, né? Mas não podemos esquecer que nunca estamos sozinhos. Isso é importante, né? Os dias podem ser difíceis. E nas horas das coisas difíceis,
eu acho que a gente acaba esquecendo, né? A gente se sente tão sozinho naquela hora, nós precisamos lembrar E que às não vezes é o estamos momento que a sozinhos. gente está melhor acompanhado. Sim, porque a hora que ele está precisando é a hora que eles estão conosco, né? Isso é Que é o importante momento que a gente se recolhe, né, do seu mais íntimo, né, do ser, e conversamos, né, com o nosso eu. Quem é o nosso eu? A nossa essência maior, né? Eu estava aqui agora pensando, acho que o nosso próximo período na erraticidade, né, vai ser muito interessante, porque nós vamos estar com essas coisas todas ainda bem claras na nossa cabeça e nós vamos estar vendo isso tudo no plano espiritual, né? Então vai ser um período bastante interessante, a nossa próxima passagem no plano espiritual, né? Porque agora a gente está começando a ver as coisas, começando a entender, e aí vai fazer mais sentido para a gente, né? Porque se hoje isso tudo é novidade, a gente pouco aproveitou no plano espiritual, porque a gente estava lá e não conseguia acompanhar aquilo tudo, né? Então, que bom que a gente está se preparando, e aí é muito legal, porque nós estamos nos preparando para o futuro, né? Hoje nós estamos plantando alguma coisa que vai ser muito útil para a gente na frente. Que bom, né? Que bom que a gente esteja nessa caminhada, né? nessa direção. Pois bem, Giovana, você quer conversar mais alguma coisa? Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém Se tiver, pode comentário, fazer. né? É sempre... A gente não sabe tudo, né? Mas algumas coisas a gente pode não poder acompanhar esse estudo das 18. Giovana está vendo quem é que está conectado aí com ela hoje. Com bastante atenção. A Juraci já avisou que ela está com aula agora, por hoje aqui, ela não está está. com saudade dela. Mas está a Andréia, está a Munhoz, está a Sônia, está João Bosco, está a Penha. O João Bosco, a Penha, Tá mais, o Mineiro de Caxias, a Hilda, sempre conosco. Rejane, Jorge, a Regiane, Leone, João Bosco, o mas Emílio. então a Regiane está. Emílio está aí. A Sônia Oliveira, atenção. Pois é, Giovana. Então vamos cantar. Vamos encerrar o nosso trabalho. Agradecendo. E Agradecendo a vamos oportunidade de encerrar o trabalho. nosso encontro de hoje, já que a internet está sacrificando muita gente. Rogando ao nosso Pai Maior, nosso Criador, que desta pequena Assembleia, hoje temos 2 companhias, estamos um número maior, então a nossa energia será bem mais forte, mais brilhante, mais colorida. Energias de paz, de cura, de conforto, de amparo, de esperança para todos os corações que sofrem. Há muito sofrimento na face da terra. E muitos sofrimentos que estão havendo poderiam ser evitados ou minorados, alguns até evitados, né? Porque as pessoas não estão com atenção que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho. Nosso comprometimento é de trabalho. Tem os momentos de lazer, tem os momentos de aqui, mas a maior parte do tempo não é o recreio. Quando a gente está na escola, o recreio é 15 minutos, meia hora, né? E eu estudo, estudo 1h30 de aula, 2 horas, dependendo da matéria. Então, a gente está trocando o recreio, né, pelo momento de trabalho e de estudo. Então, temos que inverter isso, que é para nós podermos suportar esses dias difíceis, esses dias ásperos, e muita coisa está por vir. E não é para hoje nem para amanhã, não. Muitos de nós não vão alcançar o que está para acontecer. Estava lendo um livro que eu comprei do Pensamentos de Pietro Maldi, um filósofo italiano, espiritualista e livre pensador.
E ele tem algumas informações que botam a gente para pensar. Então, vamos. Antes, deixa eu... O Jorge Leone está perguntando a gente quem venceu a eleição, né? Mas quem foi eleito foi a chapa com a Rosane Portela como presidente, a Igara como vice-presidente, a Luísio como tesoureiro, tem mais? José Luiz como patrimônio e Deusa secretária. E Deusa como secretária. Tá? Então, foi essa a chapa que foi eleita, está eleita, que já está na direção da casa. Quer tesoureiro? Tesoureiro? Oi? Quer tesoureiro? Aloísio. Tá. Vamos cantar, Giovana? Vamos cantar. Então, vamos nós. Vamos para a nossa canção, agradecendo a participação dos irmãos. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Paz para todos. Paz e bem. Uma boa noite para todos e esperamos vocês daqui a pouco, às 19h30, no estudo do Livro dos Espíritos. Uma boa noite para todos. Quem é secretário? Secretário quem é? Deusa. Deusa, que estudava aqui com a gente. Deusa Quinde. Nora da Sheila. Ela estava aí? Hã?